Vamos lá, meus lindinhos e minhas lindinhas! Bem-vindos à nossa aula de número 21 aqui da Frente 1. Nessa aula eu vou te mostrar as funções, talvez as funções que mais aparecem na prova do Enem, tá? Fica ligado, tem uma dica super importante, o prof vai falar um pouquinho sobre ácidos carboxílicos e sobre éster nessa aula. Mas se você quer assistir e ver as outras funções, lembra que aqui do lado tem a playlist completa para você acessar todas as aulas que a gente teve até agora, beleza? Na descrição desse vídeo você tem o link lá para o nosso grupo, onde você vai ter acesso a uma lista de exercícios e a todo o conteúdo extra que o prof deixa. Lembrando, lá no final da aula o prof vai resolver algumas questões com você também. Resolver exercício é super importante neste momento. Beleza, lindinho? É isso aí, boa aula! Sétima função, lindinhos. Como o prof comentou, a mais importante entre as funções, tá? A mais importante entre as funções, nossa função ácido carboxílico. Ácido carboxílico. Essa função ácido carboxílico, a ideia é o seguinte, muita atenção. Carbox, ó, dupla O, OH. O que que eu tenho? Eu tenho uma carbonila e eu tenho uma hidroxila. Os dois juntos formam a nossa carboxila. Beleza? Cuidado, C dupla O, OH. Não confunda ácido carboxílico, lindinho, ó, com aldeído. Aldeído é C dupla O, H. O nosso ácido carboxílico, C dupla O, OH. Beleza? E aí, como é que fica essa nossa função? C, O, OH. Fica O, parece uma galinha. O. Esse ácido carboxílico, galera, ele é muito usado na forma de vinagre, por exemplo, no ácido acético. Eu já vou te apresentar. E por que ele é chamado de ácido? Ele é chamado de ácido porque esse hidrogênio da carboxila sai na forma de H+. Então é por isso, prof. Sim, ele é um ácido porque o hidrogênio da hidroxila, da carboxila, desse hidrogênio aqui, sai na forma de H+. Então coloca aí num post-it e coloca assim, atenção. Atenção. Preste muita atenção. Ele vai ser um ácido porque ele vai liberar esse hidrogênio para a gente na forma de H+, e o nosso ânion. Beleza? Então, cuida aí, por favor, por favorzinho. Show! O nome dos ácidos carboxílicos, galera, o nome dos ácidos carboxílicos, isso é importante. Tanto o aldeído quanto o ácido carboxílico são funções que nós dizemos funções terminais. O que isso significa? Eles estão sempre na ponta, tá? Estão sempre na ponta. Então, o ácido carboxílico, além de ser terminal, é uma função que determina, primeiro, tem a prioridade. É a primeira que a gente numera, ela tem prioridade na hora de numerar a cadeia principal, tá? Então você vai ter sempre o começo ácido, aí radical, cadeia principal, e o final óico, tá? Então, essa é a nomenclatura. Entre os ácidos, qual é mais importante, lindos? Entre os ácidos, quais são, né? São vários. Aqui, ó, a gente pode destacar primeiro o ácido mais simples que a gente tem, que é o ácido
metanoico, que é o nome oficial, mas também pode aparecer para você como chamado ácido fórmico. Ai, prof, quanto nome! Eu sei, galera. E aí você vai, sempre que possível, resolver um exercício, coloque o nome oficial, coloque, destaque o nome oficial, que geralmente está acompanhado essa nomenclatura usual, tá? Em algumas questões. Beleza, vamos embora. Outro que é super famoso é o ácido com 2 carbonos, o nosso ácido etanóico. O vinagre que você ingere é uma solução de ácido etanóico. É uma solução de ácido etanóico, é o nome oficial. Certo? Mas ele também é conhecido como ácido acético. Ah, é mesmo, prof. Do vinagre, exatamente, tá? Então, muitas provas vão dar o nome usual. Por quê? Porque é assim que você encontra ele no mercado. Fechado? Então, anota aí, por favor, por favorzinho. Prof, tem mais algum que é famoso? Sim. Galera, esse cara aqui, ó, eu acho super importante você guardar, que é o ácido benzoico. Enem ama de paixão ácido benzoico. Ama de paixão o ácido benzoico, tá? Então, por favor, cuida. Prof, faz um exemplo onde eu tenho uma cadeia muito grande. Claro, galera, claro. Vamos lá, ó. Exemplo com cadeia muito grande. Vamos botar aqui, ó, CH3. Aí a gente coloca, vamos colocar uma dupla, CH. Aí a gente tem C, dupla O, OH. Como é que fica o nome dele? Primeiro, encontra a função, certo? Encontra a função. Show! A função é o ácido carboxílico. Obrigatoriamente, o carbono do ácido carboxílico tem que estar na função. Aqui tem uma dupla. Então, o carbono da função tem que estar na cadeia principal, a dupla tem que estar na cadeia principal. Então, lindinhos, ó, esses caras têm que estar na sua cadeia principal. Agora, eu posso passar em linha reta, eu posso fazer a curvinha. Quem que vai determinar? O número de carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Tanto faz. Então, vou pegar em linha reta. E o nosso radical aqui é o nosso radical que? Metil. Beleza? Numera, como eu tenho um ácido carboxílico, lindos, o carbono do ácido carboxílico sempre vai ser o 1, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Como é que é o nome dele? Se é um ácido, você coloca ácido. Tem radical? Tem. No quarto, 4-metil. Ácido 4-metil. Pen 5. No segundo carbono tem uma dupla 2-en oico. Não precisa nem pôr o 1, lindos. Por que não precisa pôr o 1? Porque esse cara, ele vai ser o quê? Sempre no primeiro carbono. Legal. Esse carbono 2 tem um nominho que você usa bastante lá na bio. Tem um nominho que você usa muito lá na bio. Qual é o nominho? É carbono alfa. Então você tem lá uma série de carbonos e você tem o carbono da carbonila. O carbono 1 é 1. Então aqui, 1, 2, 3. O primeiro carbono não tem nome especial, mas o segundo carbono a gente chama de alfa. O terceiro, beta. E assim por diante, a ordem grega. Beleza? Do alfabeto grego. Isso vocês usam bastante na biologia, lá na parte da bioquímica, dos compostos bioquímicos, certo? Então, cuidado, por favor, por favorzinho. Então, esse é o primeiro composto, é o nosso ácido. Mas nessa aula eu queria te mostrar alguns derivados do ácido, que é mega importante a gente conhecer, tá? Então, vamos lá.
Derivado número 1 de um ácido carboxílico, eu vou colocar até assim, ó, 7,1. Era 7? 7. 7,1 são os anidros. Anidros ou anidridos. Os anidros ou anidridos ocorrem quando você tem um ácido perdendo duas moléculas de ácido perdendo água, tá? Então aqui nesse caso, os anidridos são formados quando você tira, tá? Perde uma molécula de água. Da onde vai sair essa molécula de água? Atenção aqui, ó. Vamos pegar, vou chamar de R1 dupla O OH, vou colocar outra aqui, ó. OH dupla O R2. São dois ácidos, certo? O que acontece? Você vai retirar o OH de um e o H do outro. Você vai retirar o OH de um e o H do outro. Isso vai deixar para você uma ligação aqui e um oxigênio aqui. Você vai desidratar, vai tirar água e vai formar o nosso anidro. Vai ficar assim, ó, R1, carbono dupla O, fazer a dupla O para cima, oxigênio, a ligação que ficou aberta, o oxigênio que vem do outro, carbono dupla O, R2. Essa é a ideia do anidro. O anidro ele pode ser formado de dois ácidos iguais, de duas moléculas de ácido igual ou de ácidos diferentes, tá? Então, cuidado, porque muita questão pode cobrar isso de vocês. E o nome? O nome é só você colocar anidrido ou anidro, o nome do ácido que deu origem para ele. Então, olha lá, vamos fazer um exemplo, tá? Você tem aqui, ó, ácido etanóico. Vamos fazer o anidrido do ácido etanóico. O anidrido do ácido etanóico. Deixa até o prof fazer para o lado aqui, galera, para ter espaço de fazer mais um exemplo. Tá? Vou colocar aqui, ó. HOC dupla O CH3. Perfeito. Vou formar o anidro dele aqui, ó. Tira OH, tira H. Tanto faz, galera. Tanto faz. O OH de 1 com H, tanto faz, tá? Muito bem. E aí, com isso, povo, o que você vai fazer, ó? CH3, C dupla O, C dupla O, CH3. Junta os dois carinhas. Junta os dois carinhas. O ácido que deu origem era o ácido etanóico. Então, o nome do anidro é anidro etanóico. Sério, prof? Sim. Tá, prof, mas pode acontecer, por exemplo, o ácido metanóico, sei lá, teacher, o ácido metanóico e eu fazer o anidro junto com o ácido etanóico? Pode. Pode, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Você vai formar o anidro aqui. Vai formar o anidro. Carbono dupla O, carbono dupla O, CH3. Tá, prof, mas aí o nome? São dois ácidos diferentes. Ácido metanóico e ácido etanóico. Ácido metanóico e ácido etanóico. Como é que fica o anidro? Anidro ou anidrido etanóico metanóico. Beleza? Então, anidros. Poucos lugares falam de anidros, hein, lindos? Eu acho super interessante vocês conhecerem aí. Maravilha.
anitros. Outro derivado de ácido carboxílico que é mega importante, principalmente se você vai fazer NEM, tá? No futuro, o prof conversa um pouco mais com vocês, são os sais de ácidos carboxílicos. Lembra da nossa reação de neutralização? Lembra da nossa reação de neutralização? Você tem, só que agora no lugar de um ácido da inorgânica, você tem um ácido carboxílico, que vai reagir com uma base, formando o quê? Água e sal. Tá? Pronto. E aí, qual que é a ideia? A nomenclatura é igual dos nossos sais, galera. Você vai pegar aqui, ó, o nome do ácido menos ico, bota ato e o nome do cátion. Então vamos pegar ali, ó. Famoso esse cara aqui, ó. Super famoso, usado para fazer experimento de solução supersaturada, tá? Quem é o ácido? O ácido era, ó, deu origem a esse cara aqui, ó, com 2 carbonos. Então é et. É et porque tem 2 carbonos, an porque tem simples ligação, o porque veio do etanoico, ico vira ato, etanoato. De quem? De sódio. Ou o nosso famoso acetato de sódio. Etanoato de sódio ou acetato de sódio. Então você geralmente vai ver o ânion que é proveniente do ácido. Opa, tá aqui. O ânion que é proveniente do ácido com um metal, com um cátion. Legal, prof. Então cuidado, por favor, tá? O que é importante a gente saber sobre os sais? Não é nem o nome, tá, galera? É uma possibilidade de sais de ácidos graxos. Ácido graxo é aquele ácido que tem uma cadeia carbônica gigante. Então tem aqui, ó, sais de ácido graxo. Você conhece lá da bio. Ácido graxo tem uma cadeia carbônica gigante. E nessa reação gigante, o que vai acontecer nessa cadeia gigante? Vou botar aqui um sódio, sei lá, tá? Vou botar um sódio. O que é esse sal de ácido graxo? É o nosso sabão. É o nosso sabão. Lá na aula de saponificação, o prof volta a falar disso aqui, tá, povo? O prof volta a falar. Veja, essa parte aqui da nossa cadeia que o prof está circulando tem infinitos carbonos. É a nossa porção o quê? Apolar. Enquanto aqui nós temos a nossa porção o quê? Polar. Lembra? Semelhante dissolve semelhante. Apolar vai dissolver o que for apolar. Então ela não gosta de água, ela é hidrofóbica. Tem medo de água, é o cascão. Hidrofóbica. Mas gosta de gordura, lipofílica. Tá? Então é a parte que dissolve, que gosta de gorduras. É a parte do sabão. E a apolar é aquela que. E a polar, perdão, é aquela que gosta de água. É a hidrofílica. É a parte que dissolve na água. Hidrofílica, mas que não dissolve na gordura, não gosta de gordura, lipofóbica. Lembra sempre o que o prof diz? Não complica, simplifica. Então, por isso que o sabão ou detergente, né? Ou detergente tem a capacidade de remover com a água a gordura. Ai, teacher, que legal! Tô te falando, muito massa. Show! Então,
Então, guarda, no futuro a gente volta a falar sobre esse cara aí. E a última, para a gente fechar essa nossa aula, lindos, a última função, a função éster, tá? Essa eu nem vou colocar 7.3, ela é um derivado do ácido, mas ela é mega importante, tá? Mega importante. É a função éster. Éster. Ela é formada a partir de uma reação chamada reação de esterificação. Um éster, galera, ela tem essa característica aqui, ó, tá? C dupla O, C. Onde, dica do teacher, ó, faz um tracinho na simples O e circula na direção da dupla O. Essa porção é derivada do ácido carboxílico. E circula no sentido oposto à dupla O, esse cara é do álcool. Então, o éster é derivado de uma reação de esterificação. Guarda isso, lindos. Guarda isso. É um ácido carboxílico mais um álcool que forma um éster e água. A ida nós chamamos de esterificação, a volta nós chamamos de hidrólise, tá? No futuro, o prof vai fazer uma aula nas nossas aulas de reações orgânicas, o prof vai fazer com vocês aí essa reação. Fechado? Show? Legal, 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 legal. Muito bom, muito bom. Lindos, que mais? O nome. O nome, mesma coisa, tá? A nomenclatura é como se fosse do sal. Como se fosse do sal. Você vai pegar o nome que veio proveniente do ácido carboxílico, tá? Então é número de carbonos do ácido carboxílico mais ato de carbonos do álcool, né? O radical do álcool, né? Ila. Prof, você vai fazer exemplo, né? Vou fazer um exemplo aqui com vocês. Depois a gente faz mais ali na aula de resolução. Então, olha só. Como é que seria o nome desse cara aqui, ó? E aí, galera, o que é o mais importante dos ésteres? Os ésteres são muito usados como aromatizantes, aroma de frutas, tá? Então, naquelas balas de goma, elas são muito usados como aroma, tá? Sabor artificial, são os ésteres. E também são as gorduras, tá? Então, guarda isso. O triéster de glicerol, que a galera da biologia fala, triéster, tem a ver com a função éster. Fechado? Boa. Prof, como é que eu sei? Vamos lá, ó. Corta, carbono simples, ó. Circula a porção que vai na direção da dupla O. Isso aqui veio do ácido carboxílico. Então, são 2 carbonos. Então, vai ser etan, só tem simples ligação, ato, etanoato, de... Agora a parte que veio do álcool. A parte que veio do álcool tá aqui, ó. Um carboninho só. Metila. De metila. Só isso, prof? Só isso, lindinhos. Vamos treinar lá fazendo exercício para você ver como é suave. Bora!
Bora lá então, galera, resolver esses exercícios dessa aula aqui que estamos falando de ácidos carboxílicos e seus derivados, beleza? Vamos treinar um pouquinho, daqui a pouco você vai ver que as questões ficam um pouquinho mais chatinhas, mas vamos, que é sucesso. Olha só, ácido acrílico, líquido de cheiro irritante, solúvel em água e em solventes orgânicos, é empregado na síntese de resinas acrílicas, cuja forma está aqui bonitinha. Também conhecido com o nome de ácido acroleico, possui o nome oficial. Como é que é o nome oficial? Aí você já está de olho. Fala, ó, professor, ó. Primeiro achei a função. Função ácido carboxílico. Legal, então começa com ácido. Beleza, entendi. Deixa eu só colocar a canetinha cor certa aqui. Aí, ácido. Beleza. Agora, vê se tem cadeia principal. Tá aqui. Não tem radical, sucesso e numera. 1, 2, 3. Mas tem uma dupla. Então é o ácido, 3 carbonos. Prop, certo? No carbono 2 tem uma dupla. Enoico. Tá aí. Esse é o nome do nosso composto. Ácido prop 2 enoico. Prop 2 enoico. Letra B de pagação. Pronto, não tem erro, tá, galera? É jogo rápido. Para, encontra a função, encontra a cadeia principal, numera, dá um nome. Não tem erro, você tá preparado. Show! Agora vamos fazer o contrário. Vamos pegar um exercício que ele dá um nome e quer que a gente monte a fórmula. Sobre o ácido 3-fenilpropanoico, 3-fenilpropanoico, é correto afirmar que A. Possui fórmula molecular tanto, possui átomo de carbono quaternário, possui 3 átomos de hidrogênios ionizáveis, não é um composto aromático, é um composto saturado. Para quem vai fazer prova da UniOeste, galera, isso aqui tem uma carinha de UniOeste que eu vou ter que contar, viu? Que coisa. Mas vamos lá, vamos montar a fórmula. 3-fenilpropanoico. Você já sabe que é um ácido carboxílico, porque é o ácido, né? Começa com ácido. E tem prop, sempre pela cadeia principal. 3 carbonos. O carbono do ácido conta, hein, galera? Por favor. Não é ele mais 3. É ele e mais quem for para fechar 3. Boa. E aí você vai para os radicais. Eu tenho radical fenil no carbono 3. Então, carbono 1 sempre da função, 2 e 3. Então, no carbono 3 eu tenho fenil. Cuidado que o fenil é este nosso amiguinho aqui. Concorda? Legal. Completa de hidrogênio para mim. Este carbono da ponta esquerda já fez 2, faltam 2. O carbono do meio já fez 2, faltam 2. E o carbono da dupla OH não tem hidrogênio. Fechado. Agora, vamos ver o que ele pergunta. Letra A. Ai, que ódio. Possui fórmula molecular C9H10O2. Então, me ajude. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C9. Hidrogênios. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. H10O2. Já é verdadeira. Mas se eu te contar que muita gente não marca essa alternativa, sabe por que muita gente não marca essa alternativa? Porque esquece esses hidrogênios, tá? Então, muita atenção, ó. Cuidado. Cuidado. Quando a gente está falando do fenil, galera, fenil, ele vai ter a sua aromaticidade, dupla, simples, dupla, simples, dupla. E aqui onde eu estou colocando em preto, eu vou colocar o radical, beleza? Então esse é o radical. Esses carbonos terão hidrogênios. Então cuidado, por favor, que está faltando os hidrogênios que estão escondidos. Eu já vi prova, agora aquele nosso temperinho, colocar o fenil assim, ó, C6H5 tracinho, tá? Esse é o fenil. Cuidado. É por isso que eu tô aqui, lindos. É para te ajudar nas malandragens e é nos exercícios que a gente encontra essas malandragens. Boa. Vambora. Letra B. Possui átomo de carbono quaternário. Lembra o que é um átomo de carbono quaternário? Ligado a 4 outros carbonos. Não. Nenhum átomo de carbono quaternário.
falciane. Ups. Aí. C. Possui 3 átomos de hidrogênios ionizáveis. Falso, né, galera? Se ele é o ácido carboxílico, que hidrogênio que é ionizável? Só do C-O, OH. Possui só um átomo. Então, risca 3 e coloca 1. Não é um composto aromático. Se tem fenil, tem anel aromático. É um composto aromático. E é um composto saturado. Putz, falso, né? Porque dentro do anel aromático eu não tenho duplas, então ele vai ser insaturado. Lembra de aprender com as falcianes. Beleza? Falciane. Então, lembre de aprender com a falsidade das falcianes na hora que você for fazer os nossos exercícios. Show, lindos! Questão de número 3. Dê o nome oficial e o PAC para o sal. Você já percebeu uma coisa? Que o sal tá nessa porção aqui. E o Na é sódio. Então é blá 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 de sódio. Concorda? Blá 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 de sódio. De sódio. Agora, o blá 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 depende da cadeia principal. Então, esse carbono, o carbono do ânion, conta. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Essa é a minha cadeia principal, porque eu preciso dessa dupla. Numera para mim. Carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5. Professor, por que você não vai numerar da esquerda para a direita? Porque a função é que manda na numeração. Perceba que no carbono 3, eu tenho para cá um carbono e um carbono, que são os meus radicais. Então, aqui é metil e aqui é metil, no carbono 3, certo? Então, como é que fica o nome? Vamos lá. Como ele tem que lembrar, veio de um ácido, só que agora eu vou tirar o ácido, vou tirar o ícaro e colocar ato. Então, esse é o 3,3-dimetil, 5 carbonos, pente. No carbono 4 tem uma dupla em no átomo de sódio. O átomo de sódio. Então, 3,3-dimetil, pente 4 enoato de sódio. Ai, que nome bonitinho, certo? Cuidado aí, então, galera, com a nomenclatura dos sais. A mesma dica eu te dou para a nomenclatura dos ésteres. É a mesma ideia, galera linda. E aí, vai lembrar da dica no finalzinho da nossa aula que eu te dei. Vamos lá, quero saber a nomenclatura dos ésteres. Procura primeiro a função. Tá aqui ela, ó. C-O, O. Não é OH, é O. Vai, onde tenho o carbono, o oxigênio, quebra. Aponta para a dupla O. Apontou para a dupla O, essa porção veio do ácido. Quantos carbonos tem? 1. 1 é met. Então, esse é o metanoato de. Vamos lá. Agora, quem está para lá? Aponta para o lado oposto. Para o lado oposto, tudo isso aqui veio do álcool, certo? Boa. Então, quantos carbonos tem? 1, 2, 3, 4. Professorzinho. Só que tem radical. Então, agora você pode fazer das duas formas. Ou você coloca a nomenclatura do radical, CH3, CH3, esse é o isobutil. Então, pode ser a nomenclatura metanoato de isobutila. Tá? Preste atenção. Se tiver radical no nome do carbono, da galera que veio do álcool, você pode considerar o radical, se você souber o nome do radical, ou você pode considerar uma cadeia principal separada, aqui, ó, de 3 carbonos, onde você tem um metil ligado no carbono 2. Então, pode ser também o nome desse cara o quê? Opa! O carbono 2, então vai ser o metanoato de 2-metilpropila. Beleza? Também vai estar certo colocar 2-metilpropila aí na nomenclatura dele. Óleo de baixo, vamos lá. Tenta fazer aí. Ó,
acha a função, que eu vou fazer em laranja, tá aqui. Vai no carbono simples O e aponta para dupla O. Apontou para dupla O, lindos, você tem 2 carbonos que vieram do ácido. E aponta contrário à dupla O, isso aqui veio do álcool. Certo? Boa. Como é que fica o nome? 2 carbonos do ácido, etanoato. De 3 carbonos que vieram do álcool, propila. De propila. Tranquilo? Vamos mais uma? Simbora, vamos lá, olha só. Mais um. Vai, mais um éster, porque ele falou no enunciado que são ésteres. Acha a função. Carbono simples O aponta para a dupla O. Isso veio do ácido. Você está ficando bom nisso. E aponta contrário à dupla O veio do álcool. Quantos carbonos vieram do ácido? 3. Então é prop. Panoato de 2 carbonos vieram do álcool. Etila. Beleza? Então perceba como é importante, gente linda, aquela nossa aula de nomenclatura dos hidrocarbonetos, né? Então muito importante. Boa, para a última. Vamos lá. Acha a função, aponta, risca ali no meio da dupla, da simples O e aponta para a dupla O. Beleza, povo. Isso veio 4 carbonos vieram do ácido. E aponta contrário à dupla O a porção que veio do álcool. Um carbono só. Então, 4 carbonos. Butanoato de um carbono, metila. Sério, prof? Sério. Só isso. Pronto, acabou. Cuidado que muitas questões tentam confundir o éster com o anidro. Tá? Então é importante você ficar esperto aí. Boa, lindos. Vamos lá. 5. O composto, tá aqui, comumente conhecido como essência de morango, usado na fabricação de refrescos, balas e doces, tem o seguinte nome oficial. Como é que eu vou saber se eu não sei que função que é no jeito que ele me mostrou? Então aqui, ó, C dupla O, se tivesse um H seria CO, seria ácido. Mas como é COOC, isso aqui caracteriza uma função éster. Ai, prof, eu tenho medo disso. Tá bom, outra malandragem. Tá aqui, ó. Comumente conhecido como essência de morango. Lembra que eu falei para você na aula? As essências, os cheiros de frutas, geralmente são ésteres. Certo? Então é um éster. Beleza. Agora, prof, como é que eu vou saber que parte veio do ácido, que parte que veio do álcool? Lindos, desenha lá, ó. CH3, CH2, CH2, C, dupla O, O, CH2, CH3. Vai no carbono O, aponta para a dupla O. Veio do nosso ácido carboxílico. E aponta contra a dupla O, veio do nosso álcool. Show? Quantos carbonos vieram do ácido? 4. Então é o butan, 4 but, como é éster, ato. Butanoato. Senão, por que eu coloquei o ano ali no meio? Por que eu coloquei butanoato e não coloquei butato? Porque butato é feio. Butanoato de 2 carbonos vieram do álcool. Etila. Butanoato de etila. Resposta letra E, de esculachamos. Se ele quiser saber qual que é o ácido que dá origem à essência de morango, aí a gente vai saber que é o ácido butanóico. E qual que é o álcool que deu origem? Álcool de 2 carbonos, etanol. Tudo bem? Boa, lindos. 6. O cheiro agradável das frutas deve-se principalmente à presença de ésteres. Olha só, a gente aprende resolvendo exercício, hein? Boa, galera linda.
Esses ésteres podem ser sintetizados no laboratório pela reação entre um álcool e um ácido carboxílico, gerando essências artificiais utilizadas em sorvetes e bolos. Abaixo estão as fórmulas estruturais de alguns ésteres e indicações de suas respectivas fontes. Legal, perceba que aqui podem ser sintetizados pela reação de um ácido mais um álcool. O que é isso que a gente destacou agora? Esterificação. Boa. Sobe lá, lindoso. Vamos ver. Taca-lhe pau. Vamos lá em cima na questão agora. Ele fala assim, ó. A essência sintetizada pelo ácido butanóico e pelo metanol será. Então, primeiro, quem que é o ácido butanóico? Ácido é C-O-OH. But são 4 carbonos, então é o carbono do ácido mais 3. Esse é o ácido butanóico. Aí, prof, acho que agora estou entendendo. E metanol é aquele álcool que tem um carbono só. Beleza. Como é que funciona a reação de esterificação que a gente viu na aula? Na esterificação, ácido mais álcool forma éster e água. De onde vem a água? Do OH do éster, do ácido, perdão, com o H do álcool. Beleza? Então vai formar a nossa água. Legal. E para formar o éster, você copia bonitinho a parte que veio do ácido, C-O. A ligação que sobrou, você liga lá no O, que a gente tirou o hidrogênio. Então, este composto aqui, galera, é o nosso. Veio do ácido butanóico, butanoato, veio do metanol, metila. Butanoato de metila. Que sabor que é? Vamos ver. Vamos ver. Que cheiro, né? Não que sabor. Que essência que é? Butanoato de metila. Tá aqui, ó. Metila, butanoato. Maçã. Veio da maçã. Volta lá, resposta, letra C. Show? Lembrando, tente resolver novamente esses exercícios e depois vai lá para a nossa aula, para os nossos exercícios propostos. Valeu, galera. Até a aula que vem. Tchau, tchau. E aí, lindinho, gostou dessa nossa aula? Espero que você tenha curtido. Lembrando que aqui na descrição do vídeo tem alguns links muito importantes para sua preparação aí para as provas do vestibular e do Enem. A gente se encontra na próxima aula. Valeu, tchau, tchau.